Boa tarde a todos. Sou Thiago Stavares Lucas, sou diretor de projetos da Liga de Mercado Financeiro Exalc USP. Hoje estamos aqui com o João Pedro, ele é diretor de recursos humanos da Liga de Mercado Financeiro Exalc USP, e temos a ilustre presença, para mim é um orgulho apresentar essa pessoa, João Amoedo. Ele é fundador do Partido Novo, um partido que só cresce no Brasil, e foi candidato à presidência em 2018. João, é um prazer te ter aqui, e já vou emendar a primeira pergunta, o tópico da nossa conversa, vai ser um bate-papo mais informal mesmo, acho que o João fica mais à vontade assim, eu e o João Pedro também fica mais à vontade. Por que o aumento dos gastos públicos faz as pessoas acreditarem mais nos políticos? A gente vê o Bolsonaro crescendo nas pesquisas, e isso é muito em decorrência do auxílio emergencial. Então, está dando dinheiro para o povo não sabe bem que está pagando isso, mas está recebendo e está gostando. Por que isso acontece? Porque ele está melhorando nas pesquisas, principalmente no Nordeste. Legal, Thiago, acho um ótimo ponto. Primeiro, obrigado aí pelo convite, parabéns aí por todo o evento que vocês têm feito. Acho que é muito bom estar conversando sobre economia, sobre política, acho que é tudo que a gente precisa para começar a mudar o Brasil, né? Bom, vamos lá. É normal, né? Acho que as pessoas gostam muito, a gente fala muito sobre isso, inclusive no Novo, desde que começou o partido, sobre a história do atalho, né? Aquela história que o Brasil é o lugar onde que as pessoas gostam muito de andar no acostamento. Você está naquela fila enorme parado lá na estrada e vem a turma pelo acostamento. E o negócio de dar dinheiro, é óbvio que é importante a gente ajudar as pessoas que estão na miséria, que estão sem nenhuma condição de renda, mas esse programa tem que ser um programa temporário, porque não é isso que vai fazer com que o país tenha um crescimento sustentável, né? E até porque a gente pode falar depois um pouco mais sobre isso, as nossas contas estão muito ruins, né? As contas públicas estão muito ruins. Agora, é natural, no primeiro momento, quando a pessoa recebe recursos, especialmente aquele que não tem nada, aquilo traz um alívio para a qualidade de vida dele, consegue comprar comida, né? O básico, e ele vê aquilo como sendo um benefício do político, né? É interessante até nesse caso, por exemplo, eu acho que tinha que ter existido de fato o auxílio emergencial, mas quando você vê a execução, ela foi muito ruim, teve vários problemas, muita fraude. E um detalhe, por que ela foi feita só por um agente financeiro? Por que foi feita só pela Caixa Econômica? Por que o governo não colocou esse dinheiro à disposição da população que precisaria em vários bancos, né? Isso facilitaria, diminuiria o fluxo interno intenso na Caixa, mas por quê? O governo fez isso porque ele queria dar a sensação de que aquilo era um benefício dado pelo governante, quando não é dado pelo governante. No fundo, o que a gente está fazendo é que nós estamos endividando toda essa sociedade, vocês, inclusive, que são mais jovens, né? Vamos lembrar que o Brasil vai terminar esse ano aí devendo praticamente 100% do PIB, né? Com um buraco aí, um déficit de 900 bilhões de reais, que foi essa antecipação de recursos que em algum momento vai ter que ser paga. E essa situação não é sustentável, mas assim, de imediato, o que a população sente é o benefício e associa isso ao político, quando, na verdade, ele é só um gestor público, o dinheiro está vindo de todos nós, né? Dessas gerações e das próximas. Então, mas nenhum político tem interesse em dizer isso, né? Ele diz que ele está dando, eu sou o dono do Bolsa Família, a gente está vendo essa própria discussão ainda em vigor aí no governo Bolsonaro, que é a ideia de criar um outro projeto na linha do Bolsa Família, mas dar um outro nome para que ele, na verdade, se beneficie disso, né? Mas, assim, é importante, e aí eu acho que é um dever de todos, que são formadores de opinião, explicar para as pessoas que, infelizmente, isso não é sustentável. O que você precisa ter no país é emprego, você precisa ter a capacidade de empreender, menos burocracia, uma série de coisas que a gente pode falar mais no bate-papo, mas, assim, de imediato as pessoas ficam muito satisfeitas, mas, por outro lado, também, quando isso acaba, como as reformas estruturais não foram feitas e a pessoa não conseguiu um emprego, não conseguiu montar um negócio dele, não conseguiu se desenvolver, vem a frustração. E aí o pêndulo tem o efeito contrário, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente deve estar atento. Perfeito, João. Gostei muito da resposta. Acho que a gente já vai entrar em um pouquinho de reformas, mas eu queria fazer uma provocação agora. Você acredita que o Bolsonaro está na mesma linha do Lula de ser populista, de querer trazer os programas para ele? Eu estou dando esse auxílio emergencial, isso aqui faz parte do que eu estou dando. Queria que você comentasse um pouquinho nessa linha.
Infelizmente, a partir do início desse ano, eu fiquei com a percepção clara de que o governo, o presidente Bolsonaro, a pauta principal dele passou a ser a reeleição, né? Acho que no início do governo, apesar de não ser muito crente pelo próprio histórico do presidente, pela capacidade de gestão e tudo isso, eu não tinha muita convicção, nem muito otimismo quanto ao que pudesse ser entregue, mas, óbvio, a gente quer ver o Brasil melhorar, então havia sempre uma torcida e há até hoje, claro, a ideia de se trabalhar para que a gente possa melhorar o país. Mas, a partir da pandemia, ficou claro que, na minha visão, a aposta que ele fazia é que, com a recuperação econômica, ele teria condição de se reeleger muito facilmente. Na medida em que a pandemia soterrou essa questão da recuperação econômica, pelo contrário, né, jogou o país num buraco aí, de crescimento, ele começou a mudar o roteiro. E aí ficou claro que as medidas todas que estão sendo tomadas são não para fazer reformas estruturais, não para deixar um país melhor, mas sim para privilegiar a reeleição. E aí, de novo, são ações de curto prazo, né? Onde aí, de novo, dar dinheiro para as pessoas é importante, não fazer reformas que tragam algum ruído no primeiro momento, mas que são muito positivas mais à frente, se aliar com grupos políticos que são os de sempre, o Centrão, que, na verdade, fazem a troca o toma lá, o famoso toma lá da cá, né? Então, acho que tudo isso a gente parou no tempo, né? Em 2020, a gente avançou muito pouco, então a gente está completando aí praticamente metade do mandato já, com muito pouca evolução de tudo isso que o Brasil precisava fazer. E a gente veio de um cenário lá de 2015 e 2016 de recessão, com as contas muito desequilibradas, e aí com o evento da pandemia, a situação toda piorou, né? Então, quando você junta tudo isso, preocupa o nosso 2021, né? Mas, assim, eu não tenho dúvida de que o projeto de reeleição é o que domina, é a prioridade do presidente aí. Perfeito, Moeda. Agora, entrando um pouquinho mais nessa questão de reeleição, vamos supor que o Novo ganha a presidência um dia, vocês acabariam com a reeleição? Vocês têm isso em mente? Porque a gente vê o Bolsonaro antes não quero reeleição, antes de entrar na presidência, não quero reeleição, vários falam isso, que não é a favor da reeleição, mas quando entra lá, sente o poder, eu gosto disso, e acaba ficando, quer ficar mais e mais e mais, e eu queria saber a visão do Novo sobre isso. Tiago, esse é um bom ponto. Eu lá atrás, eu achava que 2 mandatos de 4 anos era bastante razoável, porque você precisa fazer muita coisa e 8 anos me parece um período razoável. Agora, é impressionante, na medida em que a gente vai entrando na política e vai se aproximando dos políticos, até porque a gente tem políticos hoje no Novo, né? É impressionante como o modelo que a gente tem na política, o modelo de Estado, a quantidade de privilégios, benefícios e, principalmente, a importância que a gente dá aos políticos, né? Como se fossem Vossa Excelência, aquele negócio, a gente transforma eles em autoridades, quando, na verdade, deveriam ser funcionários públicos. Todo esse contexto faz com que as pessoas, com raríssimas exceções, eu acho que são raríssimas mesmo, fiquem inebriadas com essa posição. Então, eu que era favorável aos 8 anos, 2 de 4, eu hoje me pergunto um pouco se não deveria ser restrito mesmo a apenas 4, porque a renovação, a alternância é fundamental. E, obviamente, isso também a gente vê em todo o processo eleitoral, quem está lá tem uma vantagem muito grande, né, de uso da máquina pública. Então, você diminui a alternância de poder, né? Não só por a pessoa estar lá, como todos esses incentivos que os partidos acabaram criando, né? Tempo de televisão, fundo partidário, fundão eleitoral, quer dizer, tudo isso foi feito para, no fundo, perpetuar aqueles que estão no poder. E, infelizmente, como são eles que fazem as próprias regras, fica difícil você mudar esse sistema, né? Precisa haver, por parte da população, uma convicção, um entendimento muito forte desse processo para confrontar e mudar. Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que pensar um pouco, essa história. Eu já fui mais convicto que 2 de 4 era o ideal, hoje eu estou menos seguro, né? E no legislativo, isso a gente até tem no Estatuto do Novo, que a pessoa só pode reeleger uma única vez para o mesmo cargo, né?
Porque não faz sentido para mim você ficar como deputado 20 anos, como vereador 30 anos. Quer dizer, no fundo, a política, no meu entendimento, não deveria ser uma profissão. Você vai dar a sua contribuição, traz as suas ideias, mas depois você estimula a renovação, né? Acho que é saudável isso, até porque se a pessoa fica muito tempo na área pública, como político, como mandatário, ele perde noção da realidade que a gente vive, como é que você paga os impostos, as dificuldades que você tem. Então, esse fato de você estar podendo oxigenar, levar pessoas que estão tendo o seu dia a dia na vida privada para a área pública, ajuda ela a entender os reais problemas. Então, quando a pessoa vai para lá e se perpetua, se cria esse distanciamento, o que é ruim, né? Perfeito, Amoedo. Agora vamos trazer um pouquinho mais para as reformas. A gente viu uma reforma administrativa que não está saindo muito do papel, está deixando os altos cargos de fora. Queria saber o seu ponto de vista sobre a reforma administrativa, se ela é mais essencial que a tributária. Olha, eu acho que ela é mais essencial. Eu acho que a gente tem que pensar em dois grandes grupos de reforma, né? Eu diria que a gente tem um primeiro grande grupo que hoje é essencial, porque o Brasil está completando o 7º, 8º ano de déficit consecutivo. Esse ano, como a gente falou aqui, vai ter um déficit aí perto de 13% do PIB. E se tudo correr bem na avaliação do governo, a gente só passa a ser superavitário lá em 2027. Então, eu diria que a gente tem um primeiro grupo de reformas que tem que mexer com o corte de custos. E tem um segundo grupo de reforma que tem que mexer com a produtividade, né? E esse primeiro grupo, dado a situação que a gente tem hoje, é o prioritário. Nesse primeiro grupo, o que eu colocaria? Eu colocaria a reforma, basicamente, primordialmente, a reforma administrativa. Só que ela, para valer, para ajudar o equilíbrio das contas, ela já tem que valer para os funcionários atuais, né? Não pode ser apenas a partir dos que estão entrando agora, né? Tem até uns dados interessantes, eu estava vendo aqui, quer dizer, o Brasil hoje gasta 13% do PIB com funcionalismo. Só para a gente ter uma referência, tinha anotado aqui, os Estados Unidos, por exemplo, gasta 8,8%, o Chile 6,9%, e a gente gasta 13, quer dizer, é muito alto esse número, então a gente precisaria atuar aí. E interessante que o problema não está na quantidade de funcionários, o problema está nos salários. Quando você vai ver percentualmente em termos de quantidade de funcionários da iniciativa privada e do setor público, a gente não está muito diferente dos outros países. Onde a gente está muito diferente é no percentual por causa dos altos salários. Então, a primeira coisa era fazer uma reforma administrativa que impactasse os já existentes, né? E aí sim a gente teria um impacto de custo imediato, a gente teve a Previdência e essa administrativa seria a segunda mais relevante. E aí a gente vai para reformas que tratam da produtividade. E aí eu acho que basicamente é reforma tributária e a abertura da economia. A gente precisa ter uma abertura da economia maior e eu colocaria também nesse grupo da produtividade, obviamente, a parte de educação, né? A gente precisa melhorar a qualidade do ensino no Brasil, capacitar mais as pessoas. E eu colocaria, de fato, então, a tributária aí, né? A gente tem que ter uma reforma que simplifique os tributos e tire muitas distorções. O sistema tributário brasileiro hoje, ele cria muitas distorções. E o interessante é que uma das propostas do governo, que é a volta do CPMF, o CPMF é muito ruim, porque ele é um tributo que ele, na verdade, direciona a atividade produtiva para o caminho errado. Hoje, o normal, o que é? É você ter especialização em várias áreas. Como o CPMF vai tributando toda vez que você tem uma etapa na cadeia, ele incentiva as empresas a serem muito verticalizadas, que é exatamente o contrário do que a gente tem na economia moderna, né? Ele incentiva, de novo, a informalidade, porque passa você querer fazer as coisas com pagamento em dinheiro. Então, essa reforma com o CPMF, por exemplo, ela é muito ruim porque um dos objetivos justamente deveria ser a gente aumentar a formalidade e tirar as distorções que a gente tem hoje nos tributos. Eu estava vendo outro dia, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, a gente tem tantas alíquotas de IPI no Brasil que uma máquina de lavar roupa, dependendo da quantidade de quilos que ela lava, tem um IPI. Então, você imagine como é que é você gerenciar uma empresa, um negócio com essa complexidade tributária, né? E depois o que isso gera de ônus e de pendências fiscais, né? Mas eu colocaria, respondendo assim objetivamente a sua pergunta, a administrativa na frente. Perfeito, Amoedo. Antes de passar a bola para o João Pedro, eu vou fazer mais uma pergunta. Você falou bastante de reforma tributária, é nessa linha que eu quero ir agora.
A gente está vendo uma tentativa de uma CPMF, o Paulo Guedes está tentando trazer isso. A primeira pergunta é, o Paulo Guedes como um liberal, que todo mundo sabe que ele é um liberal, até então, né, a gente sabe, não é muito incongruente ele trazer uma CPMF? E a dois, ele quer desonerar a folha de pagamentos. Como que a gente faz isso se não é aumentando imposto de outro lado? Assim, primeiro, a ideia do CPMF eu acho totalmente equivocada, né? Assim, eu gosto sempre na dúvida, vamos ver o que os outros países fazem, né? Vamos pegar as experiências que deram certo ao redor do mundo e praticamente ninguém usa o CPMF. Por que a gente vai inventar um imposto que ninguém usa? Ele, como eu tinha dito, quer dizer, ele incentiva a informalidade, ele dá impacto na cadeia produtiva, reduz a eficiência. Então, eu acho que o Paulo Guedes está querendo um atalho porque não está conseguindo convencer o próprio presidente de que deveria fazer algo mais estrutural, né? Acho que é uma venda mais fácil. O negócio de desonerar os setores, aí acho que a gente tem um problema grande no Brasil e isso deveria ser abordado na reforma tributária, é o seguinte, existe uma série de... No Brasil, a gente gasta hoje alguma coisa como 300 bilhões de reais por ano só em desonerações fiscais. Só que o grande problema disso é que você acaba dando privilégios para setores específicos. Então, você tem o setor automobilístico, que recebe lá um pedaço, há não sei quantos anos, você tem lá os engarrafadores de refrigerante em Manaus, que tem outro benefício, e com isso você vai atendendo grupos específicos e a conta fica para a grande maioria da população. Então, desonerar a folha para alguns segmentos específicos, eu acho que não faz sentido. O que faz sentido, de fato, é a gente simplificar e baixar a carga tributária de forma linear para todos, né? E no Brasil a gente tem muito esse caminho de atender grupos específicos que sempre tem a sua justificativa, né? Mas não faz sentido porque, no final, quem paga essa conta é sempre mais pobre, né? E numa situação como a gente tem hoje, de dívida tão elevada, de corte de gastos, e ainda precisando, eventualmente, numa segunda onda do Covid, e na situação que está, ainda precisando de algum programa assistencial para um grupo de pessoas, não faz sentido, na minha avaliação, a gente defender ainda desoneração para alguns setores específicos, né? Perfeito, João. Seguindo nessa linha de impostos, eu queria comentar um pouco sobre um tema polêmico também, que é a questão da progressividade dos impostos. A gente sabe que no Brasil, a carga tributária, você já até tinha comentado, ela é relativamente bem alta, ela é comparada aí na média com os países da OCDE, só que, entretanto, essa carga ela incide muito mais entre a tributação de bens e serviços, que acaba atingindo a classe mais baixa. E dentro desse contexto, muitos analistas comentam sobre o quanto a carga tributária é regressiva no Brasil, o que deveria ser ao contrário, deveria ser progressiva. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso, quanto isso impacta na desigualdade que a gente tem hoje no país e como a gente poderia resolver isso, se isso entraria na reforma tributária, se o imposto sobre grandes fortunas seria um caminho, como que você vê toda essa questão? João Pedro, não, eu acho que esse ponto é bom, eu acho que a gente precisa mexer nisso, ela de fato ela é muito regressiva, e aquela história, né? Quer dizer, quem ganha menos acaba pagando mais, né? E eu acho que um processo de simplificação, e a gente já sabe disso, quer dizer, tem muitas pessoas que usam o artifício da questão da pessoa jurídica e uma série de coisas, e inclusive uma das coisas que estava em discussão é você acabar com a possibilidade de deduzir despesas médicas e despesas escolares, que isso não deixa de ser um benefício para quem tem mais recursos, né? Então, acho que esse tipo de coisa deveria ser revisto. Agora, a simplificação pode ajudar muito nesse processo. A ideia, que é um projeto que infelizmente não foi o que o governo endossou, de você trazer 5 tributos, né? PIS, COFINS, ICMS, IPI e ICMS, num imposto sobre o valor agregado, que é o que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, né? Que dá muito mais transparência, simplifica muito o cálculo. Isso acho que ajudaria muito, e mesmo para as classes mais pobres. A ideia do imposto sobre grandes fortunas eu não gosto muito, e quando você vai também para a experiência fora, ao redor do mundo, você vê que ele acaba
não funcionando, porque as pessoas acabam mudando a residência fiscal, arrumando mecanismos para não pagar, e ele é muito pouco efetivo, né? Muita gente faz esses cálculos, olha, tem tantos bilhões de reais de grandes fortunas, se a gente colocar X%, vamos arrecadar tanto, mas quando você vai para a prática, isso não acontece, porque há essa mudança de residência fiscal. Isso no Brasil aconteceu, tem acontecido até, né, mesmo sem o imposto, mas há essa mudança de residência fiscal e as pessoas acabam achando uma série de mecanismos e, de novo, eu não gosto dessa ideia da gente colocar mais dinheiro na mão do Estado. Acho que isso que é o principal, né? Quando eu penso assim, bom, quem pode fazer mais bem pela população, mesmo um milionário, com os seus recursos, criando emprego, gerando oportunidades, ou é o Estado, da forma como ele é administrado, com os políticos que a gente tem? Eu prefiro que o dinheiro ficasse com aquele milionário, porque eu acho que ele vai produzir mais riqueza, vai empregar mais gente do que quando transfere aquele dinheiro via tributo para o Estado, né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso. Acho que muita gente é interessante, porque muita gente fala, o Estado tem que fornecer isso, a gente tem que colocar mais dinheiro no Estado, mas a gente tem que sempre se perguntar, mas quem administra o Estado? Né? Como é que é feita a gestão pública? Quem são aqueles que estão fazendo? Para onde vão os recursos? Né? Quando a gente vê, é um número que sempre me espanta, quando a gente vê que o Congresso custa 29 milhões de reais por dia, 10 bilhões de reais por ano, quando a gente vê os partidos aí gastando 2 bilhões de reais de fundo eleitoral. E interessante que eles sempre dizem que isso é para aumentar a chance de renovação, melhorar a democracia, e já nesse ano já ficou constatado, mais uma vez, que 80% dos recursos foram para 2% dos candidatos, foi para 2% dos candidatos, quer dizer, é só, de novo, a perpetuação. Então, eu acho que a gente tem que pensar bem nessa ideia de aumentar recursos para o Estado. Eu acho que tem que fazer, na verdade, um mecanismo de reduzindo gradualmente a carga tributária para que o Estado seja eficiente, atue nas áreas essenciais e o cidadão tenha mais dinheiro no seu bolso, porque certamente a gestão será muito melhor, né? Perfeito, João, muito bacana. E eu vou pegar um ponto da sua resposta que eu achei muito interessante, que foi a questão do fundão eleitoral. Eu acho que essa é uma das pautas mais enfáticas do Novo. Todos os candidatos eles colocam muito bem isso em todas as suas agendas e fica claro que a legenda é totalmente contra o seu uso. E a gente sabe que o fundão ele foi instituído logo após o fim, a proibição de doação de empresas privadas para as campanhas, né? E como você comentou, alguns analistas eles comentam que isso seria uma opção para candidatos menores, às vezes de periferia, conseguir um apoio econômico para levar essas pautas mais adiante e, enfim, instituir a democracia. Mas o grande ponto é que você já até comentou que você não concorda com esse ponto. Qual que seria a solução? Então, assim, sem o fundão, como que um candidato, às vezes, de periferia, não conectado com alguns temas muito econômicos, como que ele consegue competir, às vezes, com empresários? A gente está vendo, às vezes, muitos grandes CEOs concorrendo, como que ele consegue competir de igual para igual, mostrando as mesmas propostas? A gente precisaria fazer uma reforma no fundão, a gente precisaria quais mecanismos sem o fundão que a gente consegue fazer com que todas as pautas sejam, vamos assim, amplamente divulgadas? Bom, eu acho que a primeira coisa é que ele já ficaria mais competitivo se não tivesse o fundão. Porque o fundão hoje, como ele é direcionado para aqueles candidatos que já estão no poder, e é interessante também, eu comentei desse dado, né, de que 80% da verba foi para apenas 2% dos candidatos, e justamente para os maiores. Tem um outro dado que mostra também que o fundão vai basicamente para as pessoas que têm maior patrimônio, né? Por quê? Porque são as pessoas que estão lá, as pessoas que têm a gestão dos partidos e, de novo, usam as verbas alocadas naqueles que eles acham que têm mais chance para lá se perpetuar. Então, o fato de não ter o fundão já diminuiria uma vantagem que já é grande desses que estão lá. Então, traria mais perto aí quem não tem recursos. Agora, a gente teve essa experiência no Novo, inclusive com pessoas eleitas que vieram da periferia, né? Como a Janaína Lima, vereadora do Novo, que foi reeleita agora, o Daniel José também, que veio de uma família pobre, de 11 irmãos. E o que aconteceu com essas pessoas, né?
E aí talvez seja a grande diferença. Essas pessoas, o que diferenciou foi que elas tiveram uma boa oportunidade de educação e se capacitaram. E ao se capacitarem, elas tiveram atração de doadores que disseram o seguinte: bom, essa pessoa é competente, ela veio de uma origem mais humilde, não tinha recursos e conseguiu progredir na vida graças ao seu esforço. Esse é o tipo de pessoa que eu quero ter me representando, uma pessoa que veio de algo mais simples, mas também demonstrou competência, se preparou para isso. E aí essas pessoas tiveram muita facilidade. É interessante, a Janaína foi a nossa vereadora que mais captou recursos junto ao público privado, às pessoas físicas, né? Então, eu diria que não falta recurso, não há dificuldade dessas pessoas captarem. Agora, o que diferenciou esses dois, e isso me chama a atenção, é que eles tiveram um preparo via educação. Então, eu diria o seguinte: como é que a gente faz para essas pessoas terem capacidade de concorrer? É dar uma educação de qualidade para elas. O resto eles vão conseguir, né, com trabalho e com reconhecimento. Mas, assim, o que diferenciou esses candidatos mais simples, de origem mais humilde no Novo, é porque eles realmente tiveram uma educação de qualidade, para uma série de situações que fez com que eles estivessem prontos para isso, né? E por que eu falo isso? Porque eu acho que o Brasil ainda tem uma série de ações, uma série de áreas essenciais para serem atendidas, e não faria sentido a gente direcionar recursos para campanhas políticas, né? A gente vê aí o que se cria de laranjas quando se exige que tenha uma cota para as mulheres, e aí isso vai só distorcendo o sistema, né? Então, eu acho que, de novo, deixar o dinheiro na mão do cidadão e ele vai fazer a doação para quem ele achar, e aí, de fato, precisa ter uma consciência na hora do voto e a preocupação política, né? Interessante, interessante, João. E eu de novo, vou pegar um gancho da sua resposta, que você comentou sobre essa não identificação do público com o político. A gente está vivendo, vamos dizer assim, uma descrença muito grande com a política. Eu não tenho os dados dessa eleição de agora, de 2020, mas em São Paulo, se eu não me engano, no primeiro turno, acho que quase 53% a gente não teve abstenção em votação de vereador, o que é um número bem grande. Então, como que a gente consegue fazer, vamos dizer assim, essa retomada da política como ação central da democracia em voga no nosso país, né? Em que a discussão realmente se torne algo, vamos dizer assim, mainstream dentro É. do jogo político? Acho que isso, João, é fundamental, né? O nível de... Primeiro, eu sou totalmente favorável que a gente tivesse voto facultativo, né? O voto é um direito, as pessoas deveriam ir às urnas quando entendessem que isso é relevante. Agora, claro, como sendo um direito, elas não deveriam abrir mão desse direito, né? Então, acho que o voto deveria ser facultativo. Essa eleição, acho que pelo todo evento da pandemia, foi um dos motivos que teve uma abstenção muito alta. E o segundo é que, infelizmente, há muitos anos a gente vem se decepcionando com os políticos e com os partidos políticos, né? Eu acho que a gente precisaria ter uma quantidade menor de partidos políticos e ter partidos políticos que, de fato, representassem ideias e não fossem apenas legendas para as pessoas se candidatarem. E, nesse sentido, é que era fundamental a gente extinguir o fundo partidário, né? O fundo partidário distorce esse ambiente. Eu diria que, para mim, o fundo partidário é a principal distorção que a gente tem no sistema político brasileiro. Por quê? Porque, como qualquer empresa, como qualquer restaurante, como qualquer revista, como qualquer negócio, você precisa atender o seu cliente para existir. Se você não entregar um bom produto ou um bom serviço, o cliente deixa de existir. Isso te obriga, então, a fazer algo de qualidade. Com os partidos políticos, como eles são totalmente subsidiados com dinheiro público, você não tem essa necessidade. E eles existem mesmo que eles não representem ninguém, porque no final das contas eles têm uma verba pública que os perpetua. Então, acho que isso deveria existir, deixar de existir, e com isso você faria uma seleção e obrigaria, de fato, os partidos a buscarem eficiência, a buscarem representar o cidadão. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que a gente veio em 2018 com uma demanda muito grande por renovação. E a minha leitura é que isso se arrefeceu durante 2019 e agora durante 2020, né?
Eu acho que é uma série de fatores. A gente teve, como eu falei, a questão da pandemia, acho que teve uma certa frustração com os políticos eleitos. Então, eu como carioca aqui, apareceu um político novo aqui, o Witzel, que ninguém sabia de onde era, foi eleito de forma fulminante aqui no Rio de Janeiro, e passado um ano, tiraram ele do cargo suspeito de corrupção, né? A gente teve outros governadores com a mesma linha. O próprio presidente Bolsonaro, existia uma expectativa de que ele viesse com a reforma liberal, com o Paulo Guedes aí responsável, fosse fazer uma série de coisas. O Paulo Guedes mesmo se comprometeu com privatizações, equilíbrio das contas públicas, e nada disso aconteceu. E o pior, completando esse fato, é que nós tínhamos um ambiente que, no meu entender, era muito interessante para a troca de ideias, para discussões, que eram as mídias sociais, e que só se tornaram, por conta da forte polarização, um ambiente muito inóspito, né? Totalmente tóxico para você discutir. Quer dizer, qualquer coisa vira uma guerra, né? Então, a gente precisa, no fundo, reverter todo esse processo. Como é que a gente reverte esse processo na minha avaliação? Primeira coisa, a gente vai ter que ter pessoas que vão estar dispostas, mesmo sabendo desse ambiente, a vir para a política, dentro do conceito da gente trazer para a política pessoas que possam ser admiradas, né? E isso sirva de exemplo para outros. Essas pessoas têm que ter o apoio de quem não está vendo para serem eleitas. Sendo eleitas, têm que fazer práticas diferentes, que é o que a gente fala no Novo. Não usar dinheiro público, abrir mão de privilégios, mordomias, pensar o país no longo prazo, trazer reformas que podem dar algum impacto inicial, mas que vão fazer a diferença no futuro, e a gente aí criar um círculo virtuoso, né? Ao contrário do que a gente tem hoje. Sim, não é um processo fácil. Acho que a gente tem que, de novo, passar a discutir mais ideias do que pessoas, né? Ter uma atuação mais equilibrada, e assim, acho que nisso que a gente tem que trabalhar, né? E sem tanto com essa visão de curtíssimo prazo, de fazer qualquer coisa por conta do voto. Eu sempre falava muito para a turma do Novo, quer dizer, o voto tem que ser consequência da aceitação das nossas ideias. Ele não pode ser um objetivo em si mesmo, senão você passa a fazer tudo por conta do voto. Então, é muito dessa mudança, eu diria que é uma mudança cultural, né? Então, não vem do dia para a noite, mas se a gente não começar, ela não acontece, né? Mas eu acho que o roteiro é mais ou menos o que eu imagino por aí. Bacana, bacana, João. E voltando um pouco mais para a pauta mais econômica, óbvio que tudo está envolvido, política e economia, mas um ponto muito interessante que a gente comenta é a questão das privatizações, né? Então, como você comentou, o governo ele veio com essa agenda mais liberal de privatizações e a gente acabou vendo que isso não aconteceu. Então, a gente até às vezes vê no jornal que o ministro Paulo Guedes ele comenta, não, nas próximas 2 semanas, nos próximos 2 meses vai sair 5 privatizações, 10 privatizações, e no fim nunca sai nada. Então, todo esse processo eu acho que ele é bastante complexo e muito polêmico, né? Então a gente viu, por exemplo, durante o governo FHC, diversas privatizações, o governo do PT ele era mais contrário a isso, eles faziam muito mais concessão, então eles fizeram diversas concessões de rodovias, aeroportos. Então, assim, eu queria saber, primeiro, a privatização ela é o melhor caminho e a concessão, ela é viável, ela é uma alternativa à privatização? Como conduzir isso, às vezes, em setores essenciais? Então, por exemplo, a privatização seria o melhor para rodovias ou a concessão é o melhor? Então, assim, todo esse processo. Olha, eu acho assim, primeiro a gente deveria avançar nessa pauta de privatização e a gente ficou muito para trás, né? E eu acho que eu entendo por que a gente ficou para trás, porque isso significa tirar poder dos políticos, né? Quando você tira o poder de alguém indicar os diretores da Petrobras, diretores do Correio, os responsáveis pelos fundos de pensão, a gente não pode esquecer que todas as empresas grandes estatais têm um volume de recursos gigantescos nos seus fundos de pensão, que são administrados por pessoas que estão sendo indicados por políticos, né? Então, isso significa reduzir o poder dos políticos, e eles sabem que, ao reduzir o poder, eles ficam mais reféns do processo eleitoral, né? Então, acho que esse é que acaba sendo essa dificuldade, e claramente não é uma agenda que o presidente tenha comprado, e por isso
o Guedes tem dificuldade, o próprio secretário que havia sido contratado de desestatização, que era o Salim Matar, acabou deixando o cargo junto com outras pessoas. Essa semana também saíram outras pessoas da área de privatização do governo, então essa pauta está de lado, né? Mas eu não tenho dúvida que dentro daquele, eu estava comentando quando eu falei de produtividade, que a gente falou da reforma tributária, e da educação, dentro do ganho de produtividade, quer dizer, transferir a gestão dessas empresas para concessão, para iniciativa privada, é fundamental, né? Então, acho que seria um avanço, inclusive também ajudaria a gente a quitar um pedaço da dívida pública e melhorar os nossos indicadores e dar mais confiabilidade, consequentemente trazer mais investimentos para o país. Eu acho que a concessão é fundamental em todas essas ações onde você não tem um produto em si, né? Você, na verdade, presta um serviço. Então, acho que nas estradas, no saneamento, a gente teve aprovado aí algo que eu acho que foi positivo, que é o novo marco do saneamento. Isso é muito importante, até porque, né, é razoável você cobrar de quem usa, né? Por que a gente vai, por exemplo, cobrar uma estrada de todo cidadão através do seu imposto, quando, na verdade, aquela estrada é usada por um grupo menor de pessoas? Por que não fazer a concessão e ter um pedágio ali para cobrar aquilo só de quem usa, né? E não de todos, especialmente dos mais pobres? Então, acho que o sistema de concessão é importante. Obviamente, ele tem que ter as suas regras, tem que ter uma fiscalização para ver a qualidade do produto, caso do serviço que está sendo entregue. Caso não funcione, você troca a concessão. Mas eu diria que nessa parte de saneamento e de estradas, no meu entender, o que faz sentido é a concessão. E nas outras, onde a gente tem segmentos que, no fundo, não tem por que o governo estar, né? Por que o governo tem que estar metido em abastecimento em gasolina, em exploração de petróleo, em entrega de correspondência? Então, tudo isso, como também já teve no passado em comunicação, em telefonia, tudo isso deveria ser privatizado. Eu acho que a gente daria um grande avanço para o Brasil se a gente conseguisse emplacar essa agenda. Agora, infelizmente, você lembrou bem, né? O Paulo Guedes, há um bom tempo atrás, falou que nos próximos 90 dias teremos 3 ou 4 grandes privatizações, mas infelizmente não anda. Esse ano certamente não vai sair nada, e se não sair em 2021, dificilmente sairá em 2022, que é um ano eleitoral, né? Então, e aí, na medida em que o presidente se alia a grupos políticos, como, por exemplo, o Centrão, que sempre dominou e sempre indicou cargos para empresas públicas, fica difícil ainda imaginar que isso venha a acontecer, né? Mas é uma pena realmente a gente ter essa possibilidade, e eu acho que seria um momento ideal, lembrando que a gente tem taxas de juros no mundo muito baixas, em vários países taxas negativas, então as pessoas estão à procura de bons ativos. O Brasil é um país que tem escala, tem empresas atraentes, tem um mercado de capitais já numa dimensão relevante, quer dizer, tudo isso a gente está perdendo tempo e não está fazendo isso. Perfeito, João. Agora vou trazer um pouquinho mais para o lado político também. A gente viu um começo do governo meio conturbado, ele começou a destruir a própria base dele, ele conseguiu destruir o PSL, que tinha 54 deputados, se não me engano. Não tinha muita base, mas mesmo assim a gente teve alguns avanços, como o Fundeb, o marco de saneamento, o auxílio emergencial e a independência do Banco Central, agora está em discussão. Queria saber de você. Você acha que o Rodrigo Maia é o primeiro-ministro? E vou fazer uma provocação ao novo agora. Vocês falam muito de mudanças, o Paulo Guedes também, quando entrou, queria mudar muito. Vocês acham que é fácil? Não que seja fácil, mas o Paulo Guedes tinha essa visão que seria fácil, mas quando ele entrou lá, ele viu que o sistema é diferente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Eu acho que, no geral, o Rodrigo Maia tem feito um trabalho bastante razoável. Ele estava preocupado em fazer a reforma administrativa, fazer a reforma tributária, até uma reforma tributária, na minha avaliação, num modelo melhor do que o proposto pelo governo. Emplacou lá a reforma da Previdência. Eu acho que ele tem a noção de que nós temos uma situação muito delicada, né, nas contas públicas, e que essas reformas são fundamentais até para que pessoas como ele, que querem se manter na política, você precisa ter um Estado saudável, né?
Eu não tenho dúvida que essas reformas são difíceis, né? Mas aí, justamente por elas serem difíceis, é que você precisaria de uma dedicação muito grande do presidente. Ele deveria ter 3 ou 4 pautas prioritárias, colocar aquilo debaixo do braço e estar lá no Congresso falando sobre aquilo, conversando, explicando, sendo vendedor daquele produto. O que eu ouvi, por exemplo, na reforma administrativa, é que o presidente entregou uma reforma administrativa e está entregue, fiz a minha parte, agora é com vocês. Não pode ser assim. Ele tem que entregar, ele tem que cobrar. Eu tive um único encontro com o presidente, foi quando, devia ter uns 6 meses que ele tinha assumido, 6 a 7 meses, e ainda não tinha sido aprovado a reforma da Previdência. E para nós do Novo, aquilo era fundamental, porque a gente precisava ter o equilíbrio das contas e a Previdência, só para a gente lembrar, a Previdência é responsável hoje por mais de 51% de todo o gasto público que a gente tem. Então, obviamente, a gente tinha que fazer uma reforma da Previdência, não tinha sido feito no governo Temer, mas tinha que ter sido feito ali. E eu lembro que na conversa com ele, eu perguntei, ou falei para ele, né, que o que a gente, duas coisas que eu comentei, eu falei, o que nós, do Novo, poderíamos fazer para ajudá-lo a que houvesse uma aprovação mais rápida da Previdência. E por que ele não usava as lives que ele fazia, as redes sociais que ele tem muito forte, as lives que ele fazia semanalmente, para defender mais enfaticamente a reforma da Previdência. E nessas duas abordagens ficou claro para mim que aquilo não era uma coisa tão prioritária para ele. Ele queria que saísse, mas não era coisa que ele ia se dedicar tanto, né? Então, eu acho que essas outras reformas têm esse mesmo problema. Quer dizer, se a dificuldade é maior, eu acho que isso na nossa vida, em qualquer coisa, né? Quando você tem algumas coisas que são muito importantes, são difíceis, eu sempre tive essa tese: esquece todas as outras, escolhe 1 ou 2 ou 3 prioridades no máximo, e eu vou me dedicar só a isso. Porque se você abrir outras frentes, você não avança. Então, você tem que colocar 100% da sua energia naquelas duas coisas, né? E ele não faz isso. Então, o que eu acho, se estivesse no lugar dele, o que eu estaria fazendo, olha, 100% da energia, reforma administrativa, 70% e 30% reforma tributária. E o resto a gente vê depois, né? Tem que ser assim para avançar. Não pode ser só uma coisa que ele entregou para o Congresso e agora o Congresso toque, né? Então, eu acho que não é fácil, mas falta coordenação. Eu acho que falta prioridade e falta coordenação dentro do próprio Ministério, né? A gente tem visto aí até brigas dentro do Ministério, quer dizer, uma turma que quer gastar mais, uma turma que quer fazer reformas, e aí, de novo, o papel do líder de definir o que é prioritário é fundamental, e aí e falta isso no presidente, né? Muita gente fala que eu critico muito, mas não é porque as coisas têm que acontecer, né? A gente quer, eu acho que ele não tem convicção das pautas liberais e pelo próprio histórico não tem essa capacidade de liderança e definir prioridades e conduzir a equipe como um líder, né? Que é diferente de você conduzir como chefe. Você tem que conduzir como líder e aí sim a equipe entrega muito mais, né? Eu acho que falta isso. Agora, João, se você citou bastante isso de vender o projeto, eu concordo com você, tem que ter um aspecto de liderança mesmo. Mas quando a gente vê um cidadão mediano igual eu, assim, tá vendo de fora a política, a gente vê que não é tão simples assim. O sistema acaba te engolindo. Você vai vender um projeto para um deputado, não de forma geral, que a gente não pode demonizar a política, mas a gente sabe que acontece essa troca de favores. Ah, eu voto para você, mas eu quero um carguinho ali, eu consigo tais votos, mas eu quero esse cargo. Você não acha que não é tão simples assim, só ir lá e vender o projeto? Porque se ele for lá, vão pedir cargos para ele? Não, mas eu acho o seguinte, mas ele tem que fazer, muita gente na época da campanha me perguntava, João, mas como é que você vai fazer com o Congresso, não sei o quê? Eu falei, olha, eu faria o seguinte, primeiro, toda segunda-feira uma reunião com o Congresso aberta, onde ele ia apresentar lá os projetos, discutir quais são as dúvidas, toda segunda-feira, uma reunião sobre isso e aberta e transmitida. E deixando claro para a população o que a gente está fazendo, o que precisa ser feito e o que a gente não está conseguindo fazer. Porque ele tem o cacife político, especialmente no início do mandato. E hoje, com a transparência que tem, com as redes sociais, com tudo, você tem que trazer a população para estar do seu lado. E óbvio que o político, ele quer, a prioridade dele, infelizmente, da grande maioria, ao ser eleita, a prioridade é ser reeleito, né? Então,
é, eu acho que quando você coloca a população do seu lado, mostrando os planos e dando transparência, é difícil, mas é mais fácil. Agora, o caminho de você entrar na negociação eu acho muito ruim, porque você acaba sempre entregando mais do que você leva e aquilo que for fundamental e estrutural você não muda. Então, o que eu acho que eu defendo, de novo, podia ser que não desse certo, mas eu acho que se você fizesse um processo muito aberto, transparente, colocando com o Congresso, colocando as pautas, seria mais fácil. Agora, é óbvio que, em paralelo com isso, e a gente volta àquela questão que a gente está falando da política, por isso que é fundamental também a gente eleger pessoas que estejam alinhadas com essas mudanças, para que você consiga, porque também você chegar num Congresso que não tem ninguém alinhado, ou tem uma pequena minoria alinhada com essas mudanças, é muito mais difícil. Mas se você consegue eleger pessoas que têm esse raciocínio, que entenderam esse processo, colocar gente nova, você gradualmente vai tendo esse processo um pouco mais facilitado, né? Mas, assim, eu não tenho dúvida, é difícil, mas a forma de combater essa dificuldade é transparência, foco, prioridade, falando e expondo e tentando trazer a população para trabalhar junto com você, né? Porque, afinal de contas, né, até por coerência, durante a campanha foi isso que você se comprometeu a fazer. Então, nada mais natural do que você, ao ser eleito, procure entregar e implementar aquilo que você se comprometeu com a população, né? Foi por isso que você teve voto. Perfeito, João. Agora eu vou entrar um pouquinho mais no contexto do Novo mesmo. A gente vê o Romeu Zema, que é o único governador eleito do Novo. Muitos falam que ele é a parte bolsonarista do Novo. Depois eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Mas eu queria primeiro falar, você acha que o Zema pode vir a candidato à presidência? E pergunta 2, vocês estão conversando com o Moro também para vir a 2022 aí? Bom, vamos lá. Começando aí pelo fim. Não, eu troquei algumas ideias com o Moro, falei um pouco sobre ele, com ele, tinha falado rapidamente com o Mandetta, mas assim, a minha primeira abordagem, e que eu acho que o que a gente tem que fazer para o Brasil é pensar num plano para o Brasil. O que a gente quer para o Brasil nos próximos 5, 10 anos? O que precisa ser feito de forma muito prática, objetiva, né? Que construção a gente quer fazer? Acho que a gente tem que ser ambicioso em relação ao Brasil. Acho que chega dessa ideia da gente, felizmente não viramos a Venezuela, felizmente não viramos a Argentina. Não é isso que a gente quer. Acho que a gente quer é o seguinte, a gente quer virar a Alemanha, queremos virar a Austrália, queremos virar os Estados Unidos. Acho que esse tem que ser, e a gente tem condição para isso, tem recursos naturais, tem escala, tem tamanho, tem um povo trabalhador, empreendedor, tem criatividade, né? Então, vamos ser ambiciosos, né? Acho que vocês, como jovens, todo mundo é ambicioso na vida, a gente quer crescer, quer ser bem-sucedido e a gente deve querer o mesmo para o país, né? Então, acho que com isso em foco, a gente tem que sair dessa armadilha que a gente sempre cai no Brasil, que é de escolher um nome. Quem é um nome em evidência? É o Joaquim Barbosa. Agora é o Mandetta. É o Moro. A gente tem que sair dessa armadilha de escolher um nome em evidência. A gente tem que ir para a proposta, para um plano, e aí depois vamos ver o seguinte, quem são as pessoas que têm condição de implementar esse plano, tem viabilidade, aí tudo bem, alguma viabilidade política, e aí vamos trabalhar para isso também, se não tiver, e tem disposição e competência para implementar isso, né? Porque senão é aquela história, a gente sempre acaba escolhendo um bom candidato e não necessariamente um bom mandatário. E a gente se frustra, porque a gente é bem sucedido, escolhemos o candidato que parecia bom e no dia seguinte, quando ele vira mandatário, ele entrega muito pouco, né? E a gente sempre fica nesse voo de galinha. Então, eu tive algumas conversas com eles, achando que são pessoas que deram contribuição. O que me motivou? São pessoas que deram já uma contribuição para o Brasil, têm um espírito público. Então, acho que isso é um ponto de largada. Agora, tem muita coisa para ser discutida. Quais são as propostas, quais são os entendimentos, quais são as visões de cada um. A gente tem que ter um mínimo de alinhamento. Certamente não vai conseguir ter 100% de alinhamento, isso não existe, né? A gente consigo mesmo não consegue ter, né? A gente se arrepende às vezes das coisas que fez, então é natural que isso não ocorra, mas tem um mínimo de alinhamento para que você possa construir um projeto para o Brasil. Então, tem ainda aí 2 anos, né? Mas
acho que dentro de pouco tempo, acho que o Brasil vai ter que ter algumas propostas, um grupo pensando no país, e depois acho que o nome tem que vir numa segunda etapa para não virar um projeto de um salvador da pátria, um projeto pessoal, um projeto de poder, né? Que aí é muito do que a gente tem caído e avança pouco. O Zema tem feito um bom trabalho lá em Minas, montou uma equipe boa, fez algumas reduções de custo, tudo isso. A situação ainda é difícil, porque o Estado veio nas contas públicas muito ruins, quer dizer, totalmente desequilibrado, um déficit gigantesco. Eu entendo que ele, por precisar ter um relacionamento próximo ao governador, ao presidente Bolsonaro, não queira fazer nenhuma crítica, pelo contrário, né? Manter uma posição de independência, e assim, isso não me incomoda. Eu acho que faz parte do gestor. Eu acho que o principal, o que eu tenho cobrado mais, é que o partido, sim, como instituição, passado 2 anos da atual presidência, tenha um posicionamento mais claro em relação ao governo. Isso não quer dizer que a gente não vá continuar a votar todas as pautas que fazem sentido, que vão melhorar a vida do cidadão. Vamos trabalhar aí para mais responsabilidade fiscal, para uma reforma administrativa, para uma reforma tributária. Quando o governo propõe coisas boas, o partido endossa, aprova, trabalha até. Eu acabei de dar um exemplo que a gente estava lá na época da Previdência, querendo ver o que a gente podia fazer para que fosse aprovado. Então, acho que isso faz parte do compromisso que a gente tem com o país. Agora, em relação ao presidente, em relação ao governo como um todo, eu digo que a gente tem que ter uma nota de 0 a 10, né? E ser abaixo de 5, você é oposição, e você se propõe, portanto, em 2022, a ter uma candidatura alternativa a esse projeto que está aí. Então, eu acho que é fundamental para o novo, inclusive, construir e ser coerente numa proposta de uma candidatura em 2022, ser oposição ao governo do jeito que está. Porque se você não é oposição e acha que está indo bem, então não faz sentido você lançar uma candidatura. Você só endossa esse que está aí, né? Eu acho que o Zema, acho que o caminho natural dele, por 2 motivos, isso eu estou falando, mas óbvio, vai ser uma decisão dele, né? Eu não sei, não conversei com ele sobre nada disso, mas acho que o caminho natural vai ser buscar reeleição ao governo de Minas. Até porque, dentro dessa lógica, se ele não se coloca hoje como opositor ao governo Bolsonaro e tem uma visão de que está indo bem, seria muito estranho, por exemplo, ele ir para um debate com o presidente Bolsonaro, né? Porque como é que você vai debater e se colocar como alternativa se você acha que quem está lá está fazendo um bom trabalho? Seria, para mim, incoerente, né? Então, mas eu acho que tem ainda chão aí pela frente. Então, eu acho que dentro disso, ele já citou em 2 entrevistas, pelo menos que eu assistia, que ele acha que não dará, nesse período de 4 anos, para fazer o trabalho, dada a situação que veio no Estado, não daria para fazer esse trabalho que ele gostaria, entregar a Minas do jeito que ele gostaria. Então, que provavelmente mais 4 anos fariam sentido para completar esse ciclo, né? Então, assim, meu palpite é mais ou menos por aí. Agora, Moedo, antes de passar a bola para o João Pedro fazer algumas perguntas também, eu queria saber de você. O Moro, ele se pronuncia muito pouco, ele fala só de anticorrupção, a gente sabe que ele é anticorrupção, mas eu, por exemplo, não sei o que ele pensa de economia. Às vezes ele fala, sou centro-direita, sou uma posição mais liberal, mas ele não dá uma visão ampla do que ele pensa. Você não acha que ele deveria falar um pouquinho mais de economia e de outros assuntos, como educação também? E na sua conversa com ele, vocês chegaram a citar isso? A gente não chegou a aprofundar em outros temas, mas eu sempre que tive com ele, e até mesmo quando me perguntam sobre ele, eu faço sempre essa ressalva, porque eu acho importante. Até porque, na minha avaliação, a pauta prioritária agora para frente não será mais tanto o combate à corrupção. Eu acho que a pauta prioritária é o crescimento, né? Provavelmente 2021 a questão da saúde ainda, mas assim, a pauta prioritária é crescimento econômico, porque é com isso que a gente vai combater o problema social, né? O problema de qualidade de vida. Então, acho que essa é a pauta prioritária para o país. Crescimento econômico que passa por equilíbrio das contas, passa por reformas.
Então, eu acho que se de fato ele for entrar num processo aí de pensar em ser candidato a alguma coisa, ele vai ter que se posicionar sobre reforma administrativa, sobre reforma tributária, o que ele pensa de privatização, o que ele pensa da abertura da economia, tudo isso que são temas sensíveis, mas que vão ser muito relevantes para o país, né? Não que corrupção não seja algo importante, mas eu acho que na pauta, no dia a dia das pessoas, a parte de crescimento, com todo esse desemprego que a gente tem e a parte de saúde serão prioritárias, né? E aí, quando a gente fala de crescimento, aí pega tudo, né? Porque passa por, como a gente falou, produtividade, educação, abertura, equilíbrio de contas. Então, não tem jeito, ele vai ter que se posicionar sobre isso aí também. Perfeito, João. João, deixa eu só te perguntar como é que você está de tempo, que a gente ainda teria mais 15 minutinhos. Eu não sei Tá se. tranquilo, vamos nos Ah, mais não, 15 aí, perfeito. tá tranquilo. Não, Aí a perfeito, gente então. fecha. Já vou emendar uma pergunta, então, João, que a gente sabe que você ainda já não é mais o presidente do Novo, mas você ainda tem uma identificação muito grande com o partido. Nessas últimas eleições de agora, do domingo passado, o Novo, se eu não me engano, elegeu 29 vereadores. É um crescimento bem significativo das últimas eleições de 2016. Se eu não me engano, vocês tinham 4. Mas, entretanto, até você mesmo no Twitter comentou sobre o desempenho foi um pouco abaixo do esperado. Em 2018, vocês tinham conseguido mais votos totais, né? Era uma eleição com deputados, mas vocês tinham conseguido uma relevância maior. E vocês tiveram também principalmente na capital paulista, um desempenho que, vamos dizer assim, no geral, ficou um sentimento de decepção. E ainda teve a questão do Felipe Sabará, que teve toda aquela questão de ser expulso do partido, a candidatura deferida. Como que você vê todo esse contexto de crescimento e agora um pouco de estagnação nesse contexto do Novo? Eu, assim, acho que você colocou bem. A gente, em 2016, né, a gente competiu, lançamos candidatos em 5 cidades e elegemos em 4. Agora, é uma comparação muito difícil de 2016 para 2020, porque são situações muito distintas. Em 2016, o Novo tinha acabado de ter o seu registro aprovado, né? A gente foi aprovado lá em final de 2015, eram as nossas primeiras eleições, o partido era muito pouco conhecido. E a realidade em 20 era totalmente diferente, né? Governador eleito, 20 deputados eleitos entre federais e estaduais, eu tinha sido candidato à presidência, o Novo teve outra exposição. Então, acho que a gente tem que equalizar e pesar isso. Então, quando a gente fala 7 vezes e equaliza isso, eu acho que não foi tão bom. E por que eu acho que não foi tão bom? Primeiro que a gente não elegeu ninguém no centro-oeste, ninguém no norte, nem ninguém no nordeste. Eu tinha a expectativa de que a gente pudesse eleger pelo menos um mandatário em todas as regiões do Brasil, né? Segundo, em Minas, eu acho que com a presença do governador, a gente também elegeu apenas 4 vereadores, né? 3 em Belo Horizonte e 1 em Poços de Caldas. E em São Paulo, a gente teve esse problema de currículo de Sabará, as pessoas entraram na CEP e ele acabou sendo expulso do partido. E, no final, ele acabou usando muito essa expulsão para gerar um ruído. Eu fui muito acusado até por ele de ter interferido na CEP, coisa que eu não fiz, e mandar no partido, que não faz o menor sentido, porque quando eu deixei o partido no início de março, era justamente para passar o bastão, para dar um senso de instituição ainda maior ao Novo, né, para também descansar um pouco depois de 10 anos dedicado ao projeto. E até algumas posições do Novo são diferentes das que eu penso. Eu até comentei muito aqui com vocês que eu achava que o Novo tem me colocado assim como oposição ao presidente Bolsonaro, e o Novo tem adotado uma linha de dependência. Quer dizer, se de fato eu mandasse no partido, eu não teria saído de lá em março e o Novo teria uma posição de independência. Então, não tem menor base factual essas coisas que ele fala. Mas, assim, as pessoas, às vezes, quando saem do partido, é natural que ataquem a instituição ao invés de assumir suas culpas. Mas isso criou um desgaste aí no partido, né? Em São Paulo, desculpe. O que eu acho que a gente tem como desafios para frente, né? E olhando o que a gente pode melhorar, que eu acho que faltou.
Primeiro, o Novo, a grande diferença do Novo em relação aos demais partidos, às demais legendas, e aí não é o fundo partidário, a coisa, é que nós queremos ser uma instituição onde os valores são as ideias, são os procedimentos, são os princípios, e não necessariamente são os caciques, né? Alguém que mande no partido a visão de curto prazo. Uma instituição, acho que ela se caracteriza por ter uma visão de longo prazo, onde seus presidentes, seus gestores, seus líderes mudam, mas ela continua com a sua marca, né? E isso é que faz com que você possa ter algo realmente diferenciado. Então, eu acho que nesse processo eleitoral, o fato de não ter posição em relação ao governo, de ter flexibilizado, permitido, por exemplo, que mandatários do Novo fizessem campanha e apoiassem membros de outros partidos, eu acho que tudo isso enfraquece a imagem da instituição, né? O próprio caso do Sabará enfraqueceu a imagem da instituição, e aí acho que ficou claro que houve um problema nosso que precisa ser bem avaliado no processo seletivo, né? E o processo seletivo é muito difícil, isso é interessante, e eu sofri isso em 2016 em São Paulo, quando estava no diretório e a gente não aprovou ninguém para ser prefeito, porque as pessoas querem ter um candidato para votar, mas não necessariamente as pessoas que aparecem como candidatas estão com a qualificação que você gostaria de ter para ser gestor de uma cidade como São Paulo. E aí você fica naquele dilema. Ou você não sai com nenhum candidato, porque não apareceu ninguém, nenhuma pessoa de qualificação adequada topou vir para a política, ou você põe o menos pior que apareceu para competir com os que estão aí. E aí você é muito pressionado por apoiadores e tudo, e acho que esse é um desafio que o partido vai ter que enfrentar, quer dizer, ele foca mais na construção da marca, em realmente trazer pessoas diferenciadas, ou o importante é ter alguém que possa competir, né? Eu sou muito da primeira alternativa, acho que a gente, de fato, tem que se propor a trazer gente muito diferenciada e cobrar das pessoas que venham para a política. Muita gente diz, mas o Novo não lançou candidato aqui, não lançou candidato ali. Eu falei, mas não é culpa do Novo, o Novo tem a plataforma. O que a gente precisa é fazer com que as pessoas tenham disposição de vir, sair largar o seu negócio, largar a iniciativa privada, largar aquele que é profissional liberal por um tempo e venha durante 4, 5 anos dar a sua contribuição para a gente melhorar o país, né? Então, eu acho que o ensinamento que fica é esse, quer dizer, como é que a gente vai tratar essa questão do processo seletivo e o fortalecimento da instituição. Acho que isso é fundamental, porque qual é o nosso grande diferencial, como eu falei? O fato de você ser uma instituição é que permite que pessoas que não são conhecidas venham para a política e aí, sob a bandeira do Novo, possam se eleger, mesmo usando menos recursos e mesmo não sendo pessoas públicas. Teve um caso interessante, que acho que ilustra bem isso, que foi um vereador do Novo que foi eleito em 2016, o Leandro Lira. Ele foi eleito em 2016 com quase 30 mil votos, vindo pela bandeira do Novo. Ele é um rapaz muito inteligente, com uma formação excelente, e foi eleito lá com 24, 25 anos de idade. Depois ele quis sair deputado federal, e coisa que não era permitido pelo estatuto, acabou brigando com o partido, saiu do partido, foi para outro partido, e teve agora 3 mil e poucos votos numa outra legenda. Quer dizer, teve praticamente 10% dos votos que ele teve no Novo, e já era uma pessoa conhecida, né? E fez um trabalho razoável, eu acho, na Assembleia. Mas por quê? Porque não tinha uma bandeira, não tinha uma instituição por trás. Então, isso é muito importante. Então, acho que para mim, ficou esse ensinamento. A gente tem que fortalecer mais a marca, porque senão a gente vai ter custos mais elevados para eleger candidatos do Novo e vai eleger menos gente. E vai ter que melhorar o processo seletivo. Acho que essa é a lição, pelo menos, que ficou para mim desse processo. E acho que por isso, por não ter feito talvez essas duas coisas, que a gente teve, na minha avaliação, um desempenho aquém do que a gente tinha de expectativa. Agora, é óbvio, né? Assim, o crescimento de qualquer instituição, ela não é em linha reta, né? Ela vai com alguns degraus, com alguns altos e baixos, mas o importante é manter a tendência. Então, o principal, na minha avaliação, é que o partido faça o diagnóstico correto
do que aconteceu, até por isso que eu coloquei esse ponto, quer dizer, acho que é muito importante a gente avaliar os nossos erros, né? O que a gente fez de certo está ótimo, mas se a gente ficar só se vangloriando, a gente acaba não melhorando, né? Então, acho que a gente tem que prestar atenção nos erros, procurar o diagnóstico correto e aí consertá-los para 2022, né? Então, acho que essa é a linha aí que eu acho que a instituição deve caminhar. Perfeito, perfeito, João. Bom, chegando um pouquinho mais agora no final, acho que vai dar tempo de mais uma, duas perguntinhas. Eu vou juntar tudo em uma e tentar mandar para você. O Novo, se eu não me engano, ele foi fundado em 2011. E ele começa, ele nem era partido na época, ele era, vamos dizer assim, um movimento. E a gente está vendo, principalmente nos últimos anos, muitos movimentos começando como o Novo começou e não virando partido. Então, por exemplo, o MBL, a gente tem o Movimento Acredito, que se eu não me engano, tem participação da Tabata Amaral. Do outro lado, a gente também vamos dizer assim, escolas sobre política, que seriam mais o Renova BR, o RAPS, e todos esses movimentos, eles têm o caráter apartidário, tentando trazer um pouco dessa renovação. E eu acho que o Novo, ele começa assim, e eu queria saber um pouco da sua opinião sobre esses movimentos, se tem algum em particular que o senhor gosta mais. Tem muitos membros do Novo que passaram pelo Renova BR, então, como que o senhor analisa isso? E emendando isso, a gente sabe que o começo na política, geralmente, ele começa pelos primeiros cargos, que seria o vereador. Só que muita gente, principalmente nas campanhas políticas, tem muita dúvida do que um vereador pode fazer ou até que um prefeito pode fazer. Muitas vezes nas campanhas, prefeitos ou vereadores prometem coisas que nem são do âmbito dele. Então, muitas vezes é do âmbito estadual ou até nacional. Então, assim, qual que é o maior desafio para esses representantes de vereadores conseguir ter vamos dizer assim, um impacto grande dentro da cidade e mostrar à população esse impacto? Vamos lá. Bom, nessa questão da função dos prefeitos e vereadores, é muito importante lembrar que, e para mim essa talvez seja a principal função do vereador, ele está lá fiscalizando o prefeito, está fiscalizando o orçamento, ele está cuidando do nosso dinheiro, né? O que está sendo feito ali na cidade. Ele também tem uma participação fundamental em várias outras ações que são determinantes para a nossa vida no dia a dia, porque, afinal de contas, é aquela história, a gente mora na cidade, não é nem no estado, nem no país, né? A gente mora na cidade. Então, desde o plano diretor até as licenças que você precisa para construir, para abrir seu negócio, tudo isso passa pelo IPTU que você paga, tudo isso passa pelo vereador, né? E o prefeito, ele, na minha avaliação, é um grande síndico, né? Ele administra a cidade, tirando a parte de segurança que não está com ele, mas a parte de educação, a parte de saúde, as clínicas, o atendimento, a mobilidade, tudo isso tem o dedo do prefeito. Então, na nossa vida, no dia a dia, o que mais impacta é a atuação desses dois, e assim, eu acho que é um excelente lugar para as pessoas começarem, né? É óbvio que a gente falou muito aqui durante toda essa nossa bate-papo, da nossa conversa, que o país estruturalmente tem que mudar o seu modelo de Estado, e isso vem do Congresso. Então, por isso que o Novo até entendeu que uma prioridade grande é ter deputados federais, dado a situação que a gente tem, que não é uma situação normal. Se a gente tivesse um país com as reformas estruturais feitas, certamente a prioridade seria na cidade, mas como tem muita coisa a ser feita, por enquanto a prioridade ainda é mudar esse modelo de Estado, e aí o Congresso Nacional é o foco principal, né? Mas eu acho que é uma ótima porta de entrada, e tem uma coisa também que é você poder estar vendo, assim, a eleição é mais simples, então, para quem começa, você vai falar com um público menor, no caso do Congresso, você não está mudando de cidade, você está na sua própria cidade, então, acho que isso facilita a entrada na política, né, de quem está começando, né? Então, acho que esse é um ponto. Você me perguntou, o outro era o que era mesmo, João, que você falou a outra Era questão? sobre os movimentos, Os então, Renova movimentos. BR. Não, assim, eu acho importante o seguinte, por que primeiro, montar partido é muito difícil. A gente fundou o Novo em fevereiro de 2011, demoramos 3 anos e meio coletando fichas, demoramos depois 14 meses com o processo no TSE, fomos 3 vezes a Brasília para conseguir o registro e só tivemos o registro em final de 2015. Então, assim, é uma tarefa
muito difícil. E basta ver o exemplo que a gente teve da Marina Silva, que teve muita dificuldade para montar o partido, quando ela tinha tido mais de 20 milhões de votos, e a gente está vendo agora o presidente da República, o Jair Bolsonaro, que está com dificuldade, já está aí, acho que já está completando mais de um ano, que começou lá o Aliança, praticamente um ano, e conseguiu muito poucas fichas de apoio. Tanto é que em 2022 já está pensando em entrar em outro partido. Então, fica clara a dificuldade e a burocracia para montar um partido, né? Então, acho que por isso que muitos desses movimentos, eu até imagino que alguns deles gostariam de ser partido, mas é quase inviável, é realmente uma situação que exige muita dedicação, precisa de recursos e muita resiliência, né? Eu acho o seguinte, quando você está tendo movimento, é sempre bom ter movimentos que trazem renovação para a política, que, na verdade, motivam as pessoas a virem participar. E é bom também quando esses movimentos treinam as pessoas para a política. Agora, o que eu acho que a gente tem que ter só uma separação do que é o papel do movimento, do que é o papel do partido, né? O partido, numa democracia, é muito relevante, ele tem que ter os seus princípios e valores para atrair justamente os eleitores, os seus filiados, e eu entendo que não pode ter uma superposição de tarefas entre os movimentos e os partidos. Quer dizer, os movimentos vão até o treinamento, mas a partir do momento em que a pessoa foi eleita, ele passa a pertencer, quer dizer, ele é um membro do partido e não mais do movimento. Mas eu acho que é produtivo, acho que é positivo, acho que esses movimentos têm feito um bom trabalho, cada um tem a sua característica principal, né? Uns querem ter mais representantes, outros têm alguns segmentos específicos de atuação, mas eu acho que são vários, porque, de novo, estão fazendo com que as pessoas se interessem em debater, em conhecer política, e estão preparando pessoas que têm uma qualificação, e com isso você tem uma política mais saudável, né? E também outra coisa importante, que esses movimentos muitas vezes têm ajudado a viabilizar algumas candidaturas. Então, acho que isso tudo que no geral foi positivo ter essa movimentação para a política. Acho que é saudável, acho que é bom. A gente apoia bastante isso. João, o papo está muito bom. Acho que a gente aproveitou bastante aqui. Foram perguntas maravilhosas. Você também respondeu de uma maneira muito boa. Mas infelizmente vou estar aqui encerrando. A gente tem horário aqui. E João, muito obrigado. Queria, se você quiser deixar um recadinho final aí para a galera. Precisamos encerrar, mas se quiser dar um tempinho aí. Legal. Não, eu queria agradecer mais uma vez o convite, agradecer o pessoal da Liga aí, dar os parabéns para vocês por todos esses movimentos. Acho que é fundamental essa participação política, entrar nos detalhes, conhecer, e eu não tenho dúvida de que aí a gente está formando bons líderes aí para o país, quem sabe para a política, mas também, mesmo que não venha para a política, eu acho que essa ideia de conhecer mais sobre o país, de novo, sobre a política e falar sobre isso, ser de fato formador de opinião, eu acho que a gente dá falta na nossa elite. Então, acho muito bom ver a turma jovem como vocês se interessando por isso, e acho importante ter isso sempre na agenda, né? De novo, mesmo que não seja atuando no mundo político, mas ter isso presente na sociedade, na discussão, porque isso é fundamental para a gente melhorar o Brasil. Obrigado aí mais uma vez pela participação de todos aí e pelo convite aí. Perfeito, João. Muito obrigado. Vou falar para você guardar um minutinho só depois que a gente sair ao vivo. Pessoal, pode desligar aí ao vivo. Muito obrigado, João.